Em algum momento da vida, você já se sentiu como se não prestasse para nada nessa vida? Se isso já aconteceu com você, fique até o final do vídeo, estaremos conversando sobre esse assunto a partir de agora. Olá, meu nome é Daniel Lago, você está no canal O Desígnio, esse canal que é feito exclusivamente para gente como você que está aí do outro lado querendo vencer na vida. Só que para a gente começar a nossa conversa agora, eu quero ler um versículo encontrado na Bíblia Sagrada, mais precisamente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7 e o versículo 20, que diz assim: Cada um fique na vocação em que foi chamado. Palavra de Deus. Ou seja, no desígnio, na missão ou no propósito em que foi chamado. Eu sou cristão, já desde agora deixo isso claro, e eu, como bom cristão, ou tentando ser um bom cristão, eu deixo claro que acredito nas Escrituras e na Palavra de Deus. E acreditando nas Escrituras e na Palavra de Deus, eu acredito que Deus, o Eterno, Ele colocou cada ser humano na face da Terra aqui com um propósito e com uma missão. E essa pergunta instigante que eu fiz no começo do vídeo, porque às vezes é assim que a gente se sente, a gente fica perambulando, como a gente diz lá em cima, no Nordeste, e perambulando pela vida, às vezes não sabe o fio da meada, não sabe qual é a jornada, não sabe o que fazer, e fica igual aquela vida, igual aquela música no caso, né? Eu não vou cortar esse vídeo porque a conversa aqui é testa a testa. Não é relaxo não, é porque eu quero que você se sinta assim de uma forma mais aconchegante. E eu sou seu amigo, estou do outro lado, e eu quero que você seja meu amigo, você que está do outro lado aí, pra gente levar essa conversa para a vida. E eu entendo e quero e espero que esses vídeos aqui do canal Desígnio realmente venham ser bênção para a sua vida. Então, ficar na vocação que foi chamado, o que é que significa? Aí eu listei três coisas aqui, fiz um roteirozinho, uma pequena cola aqui, para a gente começar a destrinchar essas coisas aqui. Porque a noção que a gente tem é que a gente fica igual aquela música, como eu falei agora há pouco, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, para qualquer lugar que eu for serve, porque afinal de contas, um navio perdido no mar que não tem a direção certa, aonde ele chegar, qualquer porto que ele chegar, está valendo. Só que não é bem assim, porque nós estamos lidando com vidas. E essas vidas, no decorrer dos anos, se não forem bem conduzidas para o propósito, para o desígnio, ou para a missão a ser executada aqui na Terra, no final vai trazer muitas dores e muitas consequências, às vezes irreversíveis na maioria das vezes. Vamos lá. Eu listei quatro frases aqui, frases aqui, e vamos estar discorrendo sobre isso. Eu quero que você chegue até o final do vídeo, se você puder, e até se inscrever, você que não é inscrito. Mas vamos continuar, eu sei que vai ser bênção para a sua vida, esse vídeo aqui. A primeira frase: você não está perdido, só está distraído do propósito que Deus colocou dentro de você. Resumindo, você não está perdido, você só está distraído, você só está aéreo em relação ao propósito que Deus colocou dentro de você. Então, às vezes, as distrações da vida, as aparentes coisas boas ou conforto, faz com que a gente venha se distrair daquilo pelo qual Deus colocou a gente na face da terra. Então você está um pouco distraído e você tem que saber realmente qual é o propósito, qual é a função que Deus colocou você aqui na face da terra. E o segundo, enquanto você foge de sua vocação, a vida foge de você. Aí aqui que eu quero falar um pouco do meu lado pessoal. Eu já mexi, eu já trabalhei, quando eu digo mexi, é que a gente diz assim, lá na nossa região, já mexi é que eu já trabalhei, já inventei, eu já fiz muitas coisas. E eu, sem analisar muitas coisas, as consequências, um dia eu caí na tentação de ser dono de um time de futebol amador. E eu concentrei muita força nisso, muita energia, dinheiro também. Tive que vender um terreno que eu tinha numa cidade do Maranhão que eu morava para pagar dívidas desse time. Traduzindo, tive muita dor de cabeça, muita contenda lá, porque jogadores brigaram com outros jogadores e
aquelas malandragens também entre arbitragem, essas coisas assim, coisas que eu não quero entrar em detalhe porque eu me machuquei muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Que eu estou com mimimi? Não, eu estou dizendo que eu estava na vocação errada, fora, na vocação errada não, eu estava fora da minha vocação. Enquanto isso, a vida fugiu de mim. Porque eu não sou vocacionado a mexer com time de futebol, mas eu olhei só, como é que se diz, o estrelismo. Ah, sou dono de um time de futebol, eu olhei só aquelas coisas, as aparentes, como é que se diz, eu não sei nem se eu vou dizer para saber dizer para você agora, mas as aparentes comparações com outras pessoas que se deram bem também no ramo do futebol. E como eu queria estar com o meu nome lá em cima, e como eu queria mostrar que eu era bem organizado e que eu conseguiria colocar um time bem organizado, sabe, como realmente era bem organizado, só que o time tinha todas essas qualidades. É claro que no começo a gente penou muito, perdeu muito para os outros, mas depois a gente se alinhou. E a gente chegou a galgar posições que muitos times mais velhos do que nós não tinham galgado. Só tem um porém, que eu estava fora da minha vocação. E se você chegou até agora aqui, nesses poucos minutos de vídeo, a pergunta séria que eu quero fazer para você agora é: você está dentro da sua vocação ou você só está se fazendo que está dentro da sua vocação, procurando outra coisa para fazer e não está executando realmente aquilo que Deus colocou você aqui nessa terra para fazer? Ou você está vivendo a vocação dos outros, a vocação do seu pai, a vocação da sua mãe, a vocação do seu amigo? Ou você está olhando e diz, não, mas é porque o meu amigo vive em uma área boa, ele está executando isso, e como ele aparentemente está vivendo bem, eu vou também fazer a mesma coisa que ele faz. Isso é um ledo engano. Não entra nessa vida, não entra nessa teoria. Pelo amor de Deus, saia agora e procure a sua verdadeira vocação. Mesmo que, escute o que eu vou dizer para você, mesmo que essa sua aparente vocação não tenha tanto esplendor como a vocação do seu amigo, do seu pai ou do seu parente. Mesmo que não tenha. Mas o importante é você não fugir da sua essência, fugir do seu chamado. Então não se distraia. E também não fique longe da sua vocação, porque enquanto você estiver longe da sua vocação, do seu desígnio, a vida vai fugir de você. Ou seja, como é que a vida vai fugir? Você vai chegar em determinado ano da sua vida e você vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse executado o que era para me executar no começo, eu estaria bem melhor, estaria feliz e teria ajudado a vida de muitas pessoas por esse mundo afora. Terceiro, o conforto é o maior inimigo do crescimento e o crescimento é o caminho para o seu desígnio. Aqui está um grande inimigo da grande maioria da população. Como nós estamos morando no Brasil, quer dizer da população brasileira, que é a questão do conforto. Eu estava aqui ainda agora de manhã e eu pensei, eu vou gravar um vídeo para colocar no canal Desígnio. Aí a mente começou a inventar tanta desculpa, mas tu tá meio descabelado, tu levantando agora, porque a gente fez uma viagem para outra cidade, a gente chegou às 2h30 da manhã, então eu fui dormir, sabe? E a gente nunca consegue recuperar 100% o sono quando a gente passa da hora de dormir. E aí eu tô descabelado e digo, mas eu não... Aí a mente começou a dizer, tu não tá com a roupa certa, vai... E do jeito que eu tava aqui, sabe, não é questão de ser desleixada, porque quando você começa a colocar muitas desculpas na sua vida, você não vai fazer nada, porque a sua mente, ela quer conforto. Você tem que entender que sua mente, ela trabalha com o consciente e com o subconsciente. O consciente é aquilo que você faz de uma forma que você sabe o que está fazendo. O subconsciente é quando você faz coisas que de repente você diz, poxa, mas não era para mim estar fazendo isso, é o seu subconsciente direcionando você. Então, quando você sai do conforto, o que acontece? Você vai despender ou você vai precisar liberar mais energia. E como o seu cérebro ele não quer ter essa dificuldade de estar mandando mais energia, o que ele faz? Ele começa a querer colocar desculpa para você ficar o quê? Sentado, assistindo uma série, assistindo um jogo, você ficar no conforto. E eu já falei em vários vídeos e vou falar novamente, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Por causa do conforto, é o que eu cheguei hoje, a praticamente aos 49 anos de idade, não consegui realizar os sonhos que era para mim ter realizado antes e também não consegui cumprir na íntegra o propósito que Deus me colocou na face da terra. Não consegui cumprir ainda. Por quê? Justamente por causa dessa questão de amar o conforto. Quando eu estava no tempo certo de começar a fazer as coisas com o retrato dos meus sonhos,
realizar aquilo que era para me realizar, o que eu fazia? Eu ficava na frente de uma televisão, perdendo quase 2 horas, e às vezes até 2 horas, dependendo do jogo, assistindo o jogo de futebol. Só que quando eu parava para assistir o jogo de futebol, aparentemente eu estava bem, porque minha emoção estava ali no meu time. Quando meu time ganhava, eu tinha a desculpa de dizer, mas o meu time ganhou. E quando ele perdia, qual era a desculpa? Só que, quando o meu time ganhava ou perdia, quando eu abria a geladeira, ela estava do mesmo jeito quando eu havia deixado ela lá. Ou seja, se eu tivesse deixado só água dentro da geladeira, mesmo que meu time ganhasse de 10-0, ou fosse campeão sabe, da melhor competição, quando eu voltasse lá estaria do mesmo jeito. Ou seja, eu não teria ganhado nada, pelo contrário, eu teria perdido, como eu perdi várias vezes, praticamente 2 horas da minha vida. Às vezes me estressava quando o time perdia, no outro dia com sono, porque ia dormir tarde da noite, meia-noite. E traduzindo, eu não ganhava nada em nome do conforto. E a grande maioria das pessoas hoje amam o conforto, elas amam estar na frente de uma Netflix da vida, amam sair final de semana com seus amigos. Eu não estou dizendo que você não deve se divertir, eu estou dizendo quando você, na maioria do seu tempo, que era para você estar fazendo alguma coisa, para você galgar uma posição elevada e fazer realmente aquilo que Deus quer que você faça na face da terra, ou seja, permanecer na sua vocação e usar essa vocação para fazer a obra de Deus. Quando eu digo obra de Deus, não é simplesmente você estar dentro de uma igreja, mas é quando você ajuda o próximo, é quando você faz algo melhor que vem refletir para você, para a sua família e para as outras pessoas. Em nome do conforto, às vezes as pessoas, o que é que elas fazem? Elas deixam de estudarem, elas deixam de trabalhar, elas deixam de fazer, ou seja, de colocar realmente a mão na massa para que isso seja executado. Então, quando o conforto faz isso, quando o conforto como é que se diz? Ele é muito valorizado por você, o que é que acontece? O crescimento, ele vai embora. Por quê? Porque o conforto é inimigo do crescimento. E o crescimento é o caminho para o seu desígnio. Então, quando você joga para lá o conforto, haja o que houver, eu vou cumprir o meu desígnio, haja o que houver, eu vou fazer o que tem que ser feito, mesmo que isso venha me causar desconforto. Aí o que acontece? Você chega no seu desígnio, e seu desígnio, como causa principal, vai ajudar a vida de alguém. E o quarto ponto que eu coloquei aqui: não existe plenitude fora do que você foi criado para ser. Descubra, enfrentar e caminhe no seu chamado. E isso daqui é muito sério. Não existe plenitude fora do seu desígnio. Não existe, querido. Por mais que você tente mascarar. E eu vou citar algo aqui de uma forma, de uma coisa que eu conheço. Por exemplo, chegou um tempo que quando eu trabalhava com esse time de futebol, eu tinha esse time de futebol. A gente era o time de futebol na época um dos mais organizados, a gente ia para Paz Sem Terra, levava o pessoal para jogo, participar de competição, sabe? Então aquilo era o auge. Só que não existia plenitude, porque Deus não me chamou para trabalhar com um time de futebol. E eu não estou dizendo aqui que quando o seu propósito é diferente do propósito do seu amigo, do seu vizinho ou do seu parente, que o propósito dele está errado. Não. Errado é você que está no propósito que Deus deu para ele e você quer o propósito dele. Entenda isso que eu estou falando para você. O seu propósito é seu, é único e exclusivamente seu. E a partir do momento que você quer viver um propósito que é do seu amigo, do seu parente, diferentemente do seu, e você quer viver, para ele está tudo bem, porque foi o propósito que Deus colocou para ele. Só que quando você foge do propósito, acontece isso daqui, ó. Não existe plenitude. Aí aqui eu quero me atentar e entrar num detalhe, para não ficar muito longo o vídeo, assim. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para ser empresário. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para ser médicas. E existem pessoas que foram chamadas por Deus para ser ministro do Evangelho. Então, quando cada um olha a aparência ou só o glamour do propósito do chamado do outro, e que não é o chamado dele, ele diz: não, eu vou ser jogador de futebol porque está dando muito dinheiro. Ah, eu vou ser médico porque meu pai quer que eu seja médico, a minha mãe quer que eu seja médico. E também dá muito dinheiro. Só que você vai e você não vai ter plenitude no seu propósito, porque não é a vocação que você foi chamado. E aí você diz: não, mas a minha vocação era ser o quê? Era ser advogado.
era defender a causa dos outros de uma forma justa e de uma forma honesta. Mas o meu pai queria que eu fosse médico, eu vou ser médico. Ou eu fui ser médico, aí cheguei na medicina. Só que quando a pessoa chegou na medicina, uma profissão aparentemente glamurosa, ele está lá, ele chegou, pode ter um salário bom, mas quando ele estiver sozinho, lá no gabinete dele, ou na casa dele, na sala dele, em qualquer lugar, ou quando ele estiver lá no consultório dele, que não estiver atendendo ninguém, vai vir na mente dele, diz, poxa, como eu estou distante do meu propósito, da minha função. Ele não vai ter plenitude, ele pode ter uma conta cheia, ele pode, sabe, ele pode ter tudo bajulação dos outros, mas o vazio dentro do coração dele vai permanecer, porque não é o propósito dele ser médico, é o propósito dele ser um advogado. E aí não vai ter plenitude nisso, porque ele vai viver uma vida para agradar o outro, para agradar a outra. E eu não sei se é o seu caso, que você está do outro lado. Viva a sua vida. Não viva em função do que os outros acham de você, ou que os outros querem para você. Viva, mesmo que você vá contra a maioria, desde que você não vá contra os princípios de Deus. Se você está vivendo o seu propósito e não está indo contra os princípios estabelecidos por Deus, viva a sua vida, fique na vocação que você foi chamado, mesmo que a grande maioria não entenda, não tem problema, está tudo bem, cada um pensa o que quer. O que você não pode viver é uma vida mascarada, uma vida maquiada para agradar o A, agradar o B, agradar o fulano, agradar o meu amigo de infância. Se você fizer isso, você vai estar longe da plenitude daquilo que Deus colocou você para fazer. E para que foi que Deus colocou você na face da terra? Para você servir as pessoas com o seu talento, com o seu dom. E da forma justa você vai ser recompensado por isso. E para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer para você uma entrevista que eu assisti há muitos anos atrás. Não sei se há 20 anos ou 25 anos, eu não lembro. De um índio que chegou a ser piloto da Força Aérea Brasileira. E ele dentro de um avião chamado... Eu não estou lembrado se na época ele falou que era um Chavante ou era um Super Tucano, que são aviões que pertencem à Força Aérea Brasileira. E ele disse que sobrevoando a floresta amazônica, quando ele olhou aquele mar verde abaixo dele, da aeronave dele, ele disse, quão distante, como eu estou distante do meu propósito, o meu propósito, a minha função, a minha missão não era estar dentro dessa aeronave. A minha missão era estar lá junto com o meu povo, trabalhando com o meu povo, executando aquilo que o meu povo executa. Mas ele, para satisfazer a vontade de alguém, tinha se tornado um piloto da Força Aérea Brasileira. Só que alguém também que tem o propósito de ser um piloto da Força Aérea Brasileira, se tivesse morando junto com os índios, quando eles vissem passar um avião da Força Aérea Brasileira, e ele visse ele, e essa pessoa se visse dentro daquela floresta amazônica, ele dizia, como eu estou longe do meu propósito. Como eu estou distante daquilo que Deus colocou para me fazer, porque era para me estar lá nos ares, voando num avião da Força Aérea Brasileira, ou sendo piloto de uma linha aérea, e eu estou aqui no meio da floresta amazônica. Você está entendendo que cada um deve permanecer ou deve executar a missão para que Deus colocou? Não é que é errado ser piloto da Força Aérea Brasileira, não é que é errado ser índio e estar dentro da floresta amazônica, não é que é errado ser médico e estar dentro do consultório. O errado é você estar na posição, na vocação errada que Deus colocou você na face da terra. E eu espero que esse vídeo tenha servido para você refletir. Se você está vivendo a sua vida na plenitude, se você está realmente alcançando a plenitude que Deus quer que você alcance, ou se você está só vegetando na face da terra, passeando por aí, aéreo, sem saber o que fazer, vivendo a vida dos outros, passando a tela do celular assim, de rede em rede social. Ah, domingo eu faço isso, no domingo eu vou fazer aquilo. Enquanto isso, os anos vão passando e você vai se esvaindo a sua força, esvaindo os seus sentimentos, os seus pensamentos. E quando menos você esperar, você vai olhar para trás e dizer, por que eu não fiz assim? Por que eu não me comportei? Ou por que realmente eu não executei aquilo que Deus tinha dado para mim executar, ou colocado para mim executar? Não invente mais desculpa. Parta hoje do princípio de que você é capaz, busque o seu propósito. Busque aquilo que realmente Deus quer que você faça. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem para você aqui. E eu espero que você venha ser impactado por essa mensagem. Que diz assim,
Enquanto você ignora o seu desígnio, o mundo continua carente daquilo que você pode oferecer. Traduzindo, enquanto você fugir da sua missão, e eu vou olhar para você agora, no fundo dos seus olhos, enquanto você fugir da sua missão, enquanto você fugir do seu propósito, enquanto você não executar aquilo que Deus quer que você execute, existe alguém aí precisando, está escasso, está necessitando de você estender as mãos para esse alguém. A partir do momento que você se recua, que você recolhe a mão e não está cumprindo o seu desígnio. O inventor da lâmpada, querido, olha a bênção. Para onde você vai no mundo tem lâmpada para tirar da escuridão as pessoas, para iluminar a noite. O inventor do avião, olha um transporte maravilhoso como é. É claro que ele não inventou o avião da forma como o avião tem hoje, com toda a tecnologia, mas ele deu o passo inicial. O inventor do automóvel, o inventor da penicilina, o inventor da anestesia. Pense que cada um cumpriu a sua função e como a humanidade foi impactada por isso. As pessoas foram impactadas, as pessoas foram ajudadas, foram alcançadas com isso, com o desígnio que alguém disse assim, eu vou fazer o que tem que fazer, mesmo que eu tenha que vencer o conforto, vencer aquilo que tanto me tira o sossego, mas mesmo assim eu vou, porque afinal de contas, como dizia o grande jogador de basquete lá dos Estados Unidos, Kobe Bryant, o campeão não dá desculpa, ele vai lá e faz, e o mundo precisa de você. Você está disposto a realmente a sair do conforto, a negar você às vezes as suas vontades, as suas emoções em prol de cumprir o seu desígnio? Você faz a sua parte hoje, o seu desígnio faz amanhã e depois você vai ser recompensado em todos os sentidos. Tá bom? Se esse vídeo agregou valor e se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nos ajudar para que esse canal venha ser uma bênção. Porque afinal de contas você está no canal O Desígnio, esse canal que foi feito exclusivamente para você.